Mas antes então, dele chegar e depois na segunda parte, o nosso segundo convidado é o Thiagson. Ele já teve aqui, na primeira semana ele teve conosco aqui, a gente discutiu bastante sobre a lei anti-Oruan, falamos muito sobre o funk. O Thiagson, ele tem um estudo aprofundado sobre o funk, ele tem um doutorado. Para quem acompanha o Thiagson, sabe, né, que ele fala bastante sobre isso, tem muita propriedade para falar sobre isso. Ele é professor de música também, de música clássica, inclusive. E hoje a gente vai tratar sobre 2 vídeos que ele postou, um na semana passada, eu acho que foi semana passada. E esse vídeo teve bastante polêmica, inclusive, ele foi bastante compartilhado, muita gente discordou dele, inclusive. Eu entendo, inclusive, parte dessa crítica, dessa discordância, e a gente vai trocar uma ideia sobre esse vídeo e um que ele postou hoje, uma parte 2, um complemento desse vídeo que chama-se Preconceito com Crentes, sobre a questão dos evangélicos nesse país. Eu acho que a gente precisa sim falar sobre isso, fazer essa discussão. Ele está tratando sobre os aspectos de racismo e elitismo quando, os evangélicos são tratados. Há uma pesquisa, do Datafolha que diz, que majoritariamente o evangélico no país, no Brasil, é mulher e negra, tá? Mulheres negras são majoritariamente a maioria dos evangélicos nesse país. Então isso é importante, porque a gente está falando inclusive de mulheres que são muitas vezes arrimo de família, mulheres que são líderes nas suas comunidades, nos seus bairros, e elas vão para as igrejas e elas tornam-se também lideranças dessa, não necessariamente, mas em geral, elas tornam-se sim lideranças dentro dessas comunidades e dessas organizações religiosas. Então a gente precisa falar sobre isso, tratar disso, né? A partir de uma inquietação, inclusive, que eu tenho bastante, porque eu já ouvi muito por parte de gente da esquerda, que diz sobre, se refere aos evangélicos como evangegue. Né, então assim, é um preconceito, é um elitismo, a despeito evidentemente de todas as críticas ilegítimas que a gente faz, em relação ao neopentecostalismo, à apropriação dessa religião por parte de gente que quer usurpar as pessoas para poder ter poder, lucrar, ter dinheiro. Essas igrejas de parede preta e pastor que usa sapatênis, sabe? E que, né, tem alguns inclusive que usam Rolex milionários, né, são riquíssimos, inclusive, enriqueceram muito a partir de usurpar a fé das pessoas, e e aí a gente precisa falar sobre isso, né. A gente sabe que há uma bancada evangélica bastante expressiva, que é aliada à bancada do agro, que é aliada à bancada da bala, né, a tal da bancada BBB. E aí tudo faz parte de um projeto, inclusive, da extrema direita, desse neofascismo que a gente está chamando, inclusive, e que tem, na sua base eleitoral e de capital político e ideológico, as pessoas que estão dentro dessas igrejas. Então a gente precisa falar sobre isso, é importante. E isso parte, inclusive, e é isso que eu quero conversar com o Thiagson, de todo uma parte da nossa esquerda progressista que olha para elementos culturais, e religião também é cultura, lembrem-se disso, quando a gente está tratando sobre um cabedal de construção de identificação, de conjunto de costumes, de estética, de escolhas de músicas e formas de entretenimento, tudo isso é cultura. Religião também não deixa de estar dentro desse cabedal todo. E aí, a partir disso, o que nós temos é justamente um elitismo, portanto, um preconceito de raça e de classe e de raça também. Então é essa a provocação que o Thiagson tá fazendo nos vídeos dele, e a gente vai falar sobre isso, tá. Tratar todo evangélico como evangegue, né, que é um grupo extremamente diverso e que cada vez mais vem crescendo nesse país,
e que a gente precisa disputá-lo, inclusive, não disputá-lo no sentido de, porque parece quando a gente trata nesses termos, né, a gente precisa disputá-lo como a gente tivesse que se apropriar desse grupo, mas é entendermos esse grupo como classe trabalhadora, submetido às condições de exploração de trabalho no processo capitalista, que nós temos nesse país, e esse entendimento de quem de fato opera e faz política e trabalha em prol dos interesses desse grupo, que não são necessariamente os pastores que estão dentro das igrejas as quais essas pessoas frequentam, muitas vezes. Então acho que é importante a gente falar sobre isso, assim, é extremamente importante a gente falar sobre isso, sabe. Destituir um pouco dos nossos preconceitos e dessa ideia, eu acho que tem uma ideia dentro da esquerda, e que eu cada vez mais, de verdade gente, eu tenho cada vez mais um ranço dessa esquerda, que eu vou tentar construir aqui, parece um pouco risível, mas eu acho que é importante. Sabe essa esquerda que usa o boné do MST? Sabe? Essa que vai em manifestação, usa o boné do MST. Eu uso, tá? Eu tenho o boné do MST. Não é sobre isso que eu tô falando, mas é só uma construção plástica mesmo, estética dessa esquerda. Sabe? Que ouve Caetano Veloso, usa boné do MST, grita sem anistia, e que defende a democracia, mas é tudo isso de uma maneira bastante descolada e distanciada da realidade, de fato, porque ela está muito dentro de uma bolha, da onde ela cresceu, da onde essa pessoa cresceu, essas pessoas cresceram. Então, assim, uma bolha elitista, muitas vezes acadêmica, muitas vezes dentro de uma região específica e que, em resumo, caga regra para o mundo, para tudo. Sabe? E aí vai o quê? Descolando, descolando, descolando da realidade realmente da classe trabalhadora e do povo, e das pessoas que estão, de fato, sendo exploradas por esse capital que nós temos aí, por essa situação toda, e vai chegar perto das eleições, vai querer o quê? Sentar, tomar café com bolo, 2 semanas antes do segundo turno, para tentar fazer com que as pessoas mudem de voto. O tal do vira-voto. Lembram disso? Percebe? Como é um descolamento? É nesse sentido que eu quero dizer, sabe. Então, assim, é uma tarefa que a gente tem que fazer para além das eleições, para além das eleições. Então é muito importante e isso passa por a gente olhar. Ontem a gente falou de sertanejo, hoje a gente está falando de evangélico. Vocês percebem como é assim, é muito importante, gente, a gente ter isso gravado, sabe, que a classe trabalhadora ela escuta sertanejo, escuta brega, curte um pagode, vai para a igreja, e ela faz parte da classe trabalhadora e ela, muitas vezes ela está completamente distanciada das pautas, das discussões, do cotidiano do que a gente chama de esquerda. Então a gente tem um problema sério, inclusive, em relação a isso, sabe? Então é neste lugar que a gente precisa e veja bem, essa esquerda que eu disse, essa estética toda do boné do MST, a pessoa que vai, que gosta de Caetano, tudo isso eu sou, nós somos aqui, eu adoro Caetano Veloso, eu uso o boné do MST, veja, não é nada a Praça São Salvador aqui que tem gente falando, né, que é uma praça conhecida aqui do Rio de Janeiro, que é a Praça São Salvador, que a gente chama de esquerda cirandeira e etcétera, né. Tudo isso tá tudo certo, viu gente, não é nada, não é necessariamente falar mal disso e dizer que isso precisa ser inviabilizado, não é nada disso, né, é só a gente poder, se destituir mesmo e sair um pouco das nossas bolhas, dos lugares onde a gente está. Enquanto classe média também, tá, porque também tudo isso que eu estou colocando aqui é uma pretensa ideia da onde a gente está partindo as nossas observações. Sabe, por exemplo, eu tô no Rio de Janeiro, eu sou criada, nascida em São Paulo, tenho um recorte aqui geográfico e etcétera. Nasci no interior, mas nasci na cidade, mas conheço a roça, mas eu sou uma pessoa da cidade. Tô há mais de 10 anos, morando capitais. Então, assim, vocês entendem que não é fazer uma crítica, para refutar tudo isso. É só para a gente começar a compreender
que país é esse, que Brasil é esse, e parar de ficar chamando todo mundo de evangégue, que ouve sertanojo, que todo mundo é burro, porque por isso que vota no Bolsonaro, que todo mundo, que as pessoas, que uma pessoa que é evangélica, ela é destituída de senso crítico, que ela não consegue ter, vou usar aqui um conceito de um marxista que eu gosto muito, o Eduardo Thompson, que ele diz o conceito de agência, né? Que quando a gente tem essa ideia de estrutura e superestrutura, aquele conceito marxiano básico, né? Mas o Thompson ele vai dizer que há uma agência sobre a estrutura. Então, não necessariamente a estrutura ela opera sobre o indivíduo, e esse conjunto de indivíduos ele recebe aquilo eh, sem nenhuma relação com essa estrutura. Pelo contrário, o conceito de agência, para mim, ele cabe muito em muitos contextos como esse. Então, veja, não tem como você achar que uma pessoa que faz uma escolha por uma religião, ela faz apenas porque ela é destituída de senso crítico, porque ela tem questões problemas limitados e cognitivos. Isso é preconceito, porque ela não leu o livro que você leu, porque ela não frequentou a faculdade que você frequenta, porque ela não teve acesso aos mesmos lugares ou não teve acesso às mesmas leituras que você tem. Isso é preconceito, isso é discriminação. É você achar que você é mais inteligente que o outro, portanto você pode falar daquela outra pessoa, aquela pessoa é evangélica, ou aquela pessoa escuta sertanejo, ou aquela pessoa é porque ela é burra, porque ela é despossuída de inteligência. Cara, isso é preconceito, isso é discriminação de classe, percebe? Então, mas olha só, eu tô vendo aqui que vocês estão interagindo. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco esses nossos argumentos, sabe. Eu até entendo e legitimo de alguma forma esse argumento, em alguma medida, e eu entendo ele de fato, mas a gente precisa melhorar. Veja, o Bolsonaro, ele teve quase metade dos votos dos eleitores desse país. A gente está falando que metade desse país é de gente burra? Eu acho que a gente precisa melhorar realmente, assim, a gente precisa começar e aí o que eu digo sempre, a gente tem uma tarefa. E aqui vai na pergunta da Dolores: "Como devo agir? Como se deve agir?" Olha, essa é aquela pergunta de R$ 1.000.000. Eu acho que a gente está aqui inclusive para tentar, de alguma forma, elaborar essa pergunta e tentar responder. Aqui o Luiz Gustavo ele trouxe, foram 55 milhões de votos, gente, é isso? 2022? Eh, então eu só tô e é isso, são 55 milhões de pessoas burras. Entre esses 55 milhões há os fascistas, de fato. Os fascistas, essa gente mau caráter, criminosa, né, que tem um fascínio pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele opera na pessoa aquilo que ela quer dizer e que ela quer fazer, e ela se identifica. O Bolsonaro ele é um grande espelho de um Brasil que a gente, de alguma forma, quer negar que ele existe, mas ele existe. Ah, obrigada. Aqui, ó, o Maxwell ele trouxe o número 58.206.354 votos. Não dá para dizer que tudo isso é de gente burra. Desculpa, gente. Não dá para a gente chegar nessa conclusão. Então, assim, eu tô falando tudo isso porque eu acho que parte um pouco do que a gente quer tentar propor nesse programa, a partir dos convidados que a gente está trazendo, é, olhar para um Brasil que a gente talvez queira negar que ele exista, que a gente quer ir fechando um pouco na nossa bolha. E isso não significa, por exemplo, que a gente tenha que gostar daquilo que as pessoas gostam, né, que a gente tenha que frequentar os mesmos espaços que as pessoas frequentam, a religião, ou o gosto musical, a forma de entretenimento que as pessoas têm. Eu só realmente acho que a gente precisa olhar para quem é, de novo, vou reforçar aqui, classe trabalhadora nesse país. E a classe trabalhadora nesse país, vou falar novamente, ela escuta sertanejo. Ou brega, né, como
O nosso camarada aqui falou esses dias, eu esqueci o nome dele, gente, eu tô péssima hoje. O Eribaldo falou aqui sobre o brega, tem uma entrevista com ele que eu fiz, que ele falou sobre a questão dos afetos, sabe. A classe trabalhadora brasileira, ela vai pra igreja evangélica. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente se a gente está falando aqui, que a gente tem nós somos um canal, um portal de notícias, um canal que está pensando e olhando a partir, da esquerda e a partir dos interesses da classe trabalhadora. A gente precisa entender e quem é essa classe trabalhadora, gente. Senão a gente tá ferrado. Se a gente tiver um fetiche, sabe, de alguma forma de quem é essa esquerda e o que que essa esquerda, gosta, como ela se entretém, etcétera, porque vejam, a gente tá aqui é um programa de cultura, então eu tô pensando aqui a partir dessa lógica. Vale a pena, tá. É uma entrevista que eu fiz com o Eribaldo, Dolores, que ele fala e tem o vídeo dele, tá. O Eribaldo, ele tem o Dialética do Pop, toda semana sai um vídeo novo, inclusive, sobre Dialética do Pop. Vale a pena acompanhar. E aí, como eu estava dizendo aqui, a gente precisa e eu realmente acredito que a gente só consegue pensar, sabe naquela máxima do conquistar corações e mentes? A partir dos elementos da cultura. Isso é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai levar isso para as nossas discussões, para o nosso cotidiano, né, repensar um pouco os nossos preconceitos em relação àquilo que a gente reproduz e escuta. Vale muito a pena, porque assim, sabe por quê? Olha só, tem um comentário até que eu separei aqui, o Marcos José da Silva, ele diz: "O MST deveria disputar a cultura sertaneja com o agronegócio". Eu assino embaixo. Como fazer isso? O Guilherme Cunha, que é um especialista em cultura, escreve para o Brasil de Fato, ele já veio aqui 2 vezes. Ele fala isso, né, pensar em promover festivais de música, por exemplo, né. Há um Brasil fora da Praça São Salvador, aqui pegando o comentário do camarada que deve ser do Rio de Janeiro, então, né, tem a Praça São Salvador, tem essa pecha. Como outras cidades, eu creio, o Maxwell pode me ajudar aqui, que em Recife deve ter o reduto da esquerda cirandeira, aquela esquerda classe média, né, que tem esse estereótipo que eu disse aqui. E há um Brasil que precisa ser, de novo, disputado, a gente precisa olhar para ele, repensar sobre essas pessoas todas. Porque nesse campo, na tal pauta dos costumes, que é uma dinâmica que virou pauta, né, é ainda pauta, a gente, enquanto esquerda, tá perdendo. E eu realmente acredito que a gente está perdendo, porque essa esquerda toda, né, essa esquerda progressista e etcétera, estou aqui fazendo um argumento generalizando mesmo, mas é uma esquerda que, ao fim e ao cabo, é preconceituosa. Sabe, a gente tem esse grande campo progressista que vai determinando e dizendo o que as pessoas devem ser e fazer, e ela acaba se descolando da realidade das pessoas. A gente precisa olhar para isso e é urgente, urgente.